Boa noite, sejam todos bem-vindos para o Evangelho da noite de hoje, da Casa de Francisco. Eu me chamo Mila, sou uma das trabalhadoras voluntárias e hoje à noite estou aqui para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o Evangelho. Boa noite, Suzana. Vocês estão me escutando bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18, né? Então, o capítulo 4, ele fala do seguinte tema: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Obrigada, Elma. E nós vamos para o item 18, que fala os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Então, eu vou ler aqui um pouquinho o Evangelho para que a gente possa comentar. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam, e é o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam, num espaço, grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não se separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade se reencontram como os amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente, mesmo eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada. Não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois assim, percorrer o número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui na afeição real da alma à alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único motivo de interesse, elas não estão realmente em nada unidas umas à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. Aqui no item 18, falando sobre a família, os laços de família, fortalecido pela reencarnação. Então, esses laços, eles são cada vez mais apertados, durante as reencarnações e mesmo também no plano espiritual. Então, a família há um objetivo divino para a gente reencarnar numa família, São para estreitar os laços daqueles espíritos ainda que não estamos apertados, não somos afins. Então, numa família, ele tem os espíritos que são afins
e tem os espíritos ainda que que temos nossas dificuldades. Então, na família, a gente tem a dificuldade de relacionamentos. Nessa família que nós reencarnamos, que pedimos, né, para reencarnar, para que a gente possa evoluir, porque na família nós somos o que somos, nós somos aquele espírito, aquela pessoa reencarnante, com virtudes, com as qualidades e com os defeitos. E na família nós somos assim, não usamos de máscaras, nós somos transparentes. E existe aqueles que nós amamos e existe aquele que nós temos essa dificuldade de relacionamento. E é na família que nós vamos nos lapidar, nós vamos nos tornar pessoas melhores. Nós somos aprendizes aqui reencarnatórios. E a família, ela vem há um propósito divino, né, para que a gente possa ver no meio familiar, que é para que a gente aprenda realmente a amar, porque com muitos nós temos as dificuldades, aqueles que nós ainda temos as dificuldades de relacionamentos, existe ainda rancores, mágoas, discórdias, né, discórdias de pensamentos, de comunhões de pensamentos, de atitudes, que cada um tem o seu momento reencarnatório, a sua condição reencarnatória. Então nós temos diferenças e essas diferenças elas precisam ser afinadas, né? Precisam ser lapidadas. E aí a gente vem para que a gente aprenda a amar, e quando existe esse amor, né, esse desenvolvimento desse amor incondicional, nós passamos a amar, a exercitar o amor universal. Ou seja, quando a gente tem um amor desenvolve, né, o amor materno, o amor paterno, fraterno, a gente passa, quando a gente convive com o outro, né, fora do nosso meio familiar, por exemplo, a gente ama muito nossos avós. Quando a gente encontra um velhinho, a gente já começa ali a dar um amor para aquele velhinho, para aquele idoso, baseado também naquele amor recebido pelos nossos avós, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, e a gente vai começar a desenvolver esse amor. E aí a gente, no plano espiritual, esses laços eles não são desfeitos. Nós continuamos a amar, nós continuamos a cuidar um do outro, quando aqueles ainda estão aqui na terra, nós que ficamos, os nossos parentes que se foram, quando já mais evoluídos que nós, continua nos amando, cuidando de nós. E quando nós desencarnamos, nós reencontramos com eles, né? Os laços são cada vez mais fortalecidos. E esse é o nosso objetivo aqui na Terra, é estreitar esses laços, é desenvolver esse amor que ainda está pendente, né? E a gente vem para auxiliar um irmão, um pai, o pai vem para nos auxiliar na nossa educação. E falando de educação, nós como espíritas, eu vou fazer um link com a evangelização infantil, né? De levar a criança para uma educação espírita. No momento que os pais vão ao centro espírita, também levar os seus filhos, porque ali está tendo a educação da alma, né? Educações morais para as crianças. E naquele momento o espírito também já está sendo lapidado desde os seus primórdios momentos, né? Os momentos primórdios aqui reencarnatórios da Terra. Que bom que muitos já tenham essa consciência, já levem seus filhos desde crianças, adolescentes, que fica muito mais fácil, né, dando as consciências, a educação no meio espírita, eu falo no meio espírita por ser espírita, de lapidar esse espírito. De como também exercitarmos o evangelho no lar, na família. É trazer Jesus para a nossa família, onde a luz se acenda do amor do Cristo, colocamos como Ele como modelo e guia, para que a gente possa seguir
segui-lo e trazer a paz, trazer a união para a nossa família, né? Hoje nós vivemos esses momentos muito difíceis, onde a gente tem que estar convivendo, né, nesse seio familiar, exercitando aquilo que a gente aprende, né, no Evangelho, na doutrina espírita, nos nossos estudos, e nos trazendo a consciência dessa mudança, dessa lapidação, desse esforço. E agora a gente está muito mais em convívio com os nossos familiares, que são convívios muitas vezes difíceis, né? Por sermos diferentes um do outro e muitas desarmonias existem, complicações nessa convivência, de brigas, de confusões, quando não se traz Jesus para essa convivência. Então, que a gente possa fazer essa autorreflexão, essa automudança, porque a mudança ela começa de dentro de nós, né? Que é de dentro para fora. Quando a gente muda, quando a gente reconhece aquilo dentro de nós que precisa ser melhorado, a gente começa a ser espelho e exemplo para o outro, ajudando que o outro reflita mediante as nossas ações, que também possa mudar. Que a gente possa fazer mais do Evangelho no lar, que a gente possa unir-se mais, aprender esse amor incondicional, para que a nossa família ela vá se transformando em famílias, em laços espirituais, não são os laços consanguíneos, que são muito fortes, né? Porque é na família que a gente realmente aprende a lição do verdadeiro amor. E que essa família ela não passe só apenas dos laços consanguíneos, mas se torne laços espirituais. E aí ela vai se ampliando, se tornando na família universal, de que a gente ama um ao outro, respeitando, né? Tendo compaixão, sendo humildes e aprendendo realmente a amar o nosso próximo, como aquele ensinamento que Jesus, botando em prática o ensinamento que Jesus nos deu, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Então, é se autoconhecendo, reconhecendo as nossas qualidades, os nossos defeitos, dar o exemplo para o outro, fazer com que o outro reflita também nas suas atitudes através do exemplo da conversa, não por brigas e confusões, não forçando o outro aquilo que ele ainda não está preparado para a sua mudança, mas sendo o exemplo de Jesus. E o Evangelho no lar, ele não só acolhe a nossa família carnal, como também acolhe os espíritos desencarnados. Nós temos visitas das nossas famílias espirituais, dos bons espíritos, do nosso anjo da guarda. Então, nós temos todo esse auxílio durante o Evangelho no lar. A nossa família passa a ser iluminada, não tão só nossa família, mas como ao redor, os nossos vizinhos. E o exercício do Evangelho no lar, trazendo Jesus, afasta os espíritos que não querem a nossa união, que ainda estão cheios de mágoas e rancores, trazendo as perturbações nos laços, né, familiares. E esses espíritos também são tocados pelo Evangelho de Jesus. Então, Jesus é o caminho, né, a verdade, a luz, que a gente possa trazer ele para a nossa convivência familiar. E assim a gente fazer essa lapidação, estreitando mais esses laços, né, de amor entre os nossos familiares, que nós os amamos com os seus defeitos, com suas qualidades, mas há momentos que nós saímos do salto, como diz, né? Há momentos que nós nos estressamos, há momentos que nós perdemos o equilíbrio, há momentos que provacionais, né? Com alguns familiares, não com todos. Temos aqueles que são muito mais afins, que nós nos damos melhor, né? Porque já foi feito um estreitamento desses laços. Mas há aqueles ainda que precisam, por isso que Deus nos dá essa atividade, essa tarefa reencarnatória de nascermos em uma determinada família, para que possamos fazer essa lapidação do nosso espírito. Então, a família é bênção divina.
é uma bênção de Deus para nós, para que a gente possa evoluir como espírito. Né? Nada na vida é por um acaso. E nós pedimos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos para reparar erros do passado. E, como diz o Evangelho, quando a gente repara, quando a gente aprende a amar verdadeiramente, a gente evolui e a gente não se separa pelo o desligamento do corpo físico, quando uns se vão e os outros ficam. A gente separa apenas o corpo físico, mas o espírito, os espíritos estão ligados pelo pensamento e pelo amor. Eles vêm nos visitar, nós oramos por eles, as nossas preces chegam aos nossos entes queridos que já partiram para a sua verdadeira morada, os nossos amigos, eles recebem essas preces, né? E quando nós partimos, também nós vamos reencontrar com eles. Às vezes eles estão num passo muito mais adiantado do que nós, mas mesmo assim, a gente não se desliga dele por conta desse amor, dessa energia de amor que nos ligam, que eles vêm cuidar de nós, eles nos amparam, né, diante da sua condição espiritual, quando eles estão numa condição mais evoluída do que nós. Então sempre vai ter essa ligação entre nós com as pessoas, com os nossos familiares, né, que nós amamos. E que possamos realmente viver esse evangelho, perguntar ao nosso anjo da guarda o que é que falta em nós, né, para que a gente possa exercer da melhor forma essa tarefa que pedimos a Deus para vir, para que Deus nos incumbiu de auxiliar os nossos familiares e sermos auxiliados por Ele. O que é que, se estamos fazendo bem essa tarefa, o que é que falta? Porque Ele nos dá conselho pela nossa consciência, pelos nossos sonhos. Ele sempre nos orienta, né? Então a família, ela é a oficina, é uma oficina de lapidação. Gente, desculpa, só um instante. A minha casa é cheia de famílias de animais também.